Hoje daremos continuidade à nossa primeira aula. Vamos colocar as perninhas no dinossauro. Para isso, vamos fazer umas marcações. Vamos utilizar como base essas curvinhas da costa. Então, nessa direção, vamos utilizar como medida 2 dedos a partir da costura do meio. Então, 2 dedos acima na direção da curvinha faz a marcação. Pode ser com caneta mesmo. Você vai fazer isso dos dois lados, para marcar as 4 perninhas. Vamos começar da mesma forma que fizemos o corpinho. Vamos deixar uma abertura, aqui pode ser um dedo como medida. Vamos colocar o nozinho aqui dentro, escondidinho, né? Olha aí. Escondeu o nozinho. Vamos começar nosso ponto. Só para relembrar, introduz a agulha de baixo para cima, puxa, formou a argolinha, introduz a agulha de baixo para cima nessa argolinha e puxa delicadamente. Vamos fazer novamente, mais um pontinho. Introduz a agulha de baixo para cima. Feito a argolinha, introduz a agulha nessa argolinha e puxa. Esse é o nosso pontinho caseado. Ele vai formando nozinhos e vai fechando as 2 peças. Você vai fazer isso nas 4 perninhas. A volta toda. Lembrando que tem que deixar uma pequena abertura para colocar o plumante. Vamos ao próximo passo, que já está adiantadinho aqui. Eu enchi um pouquinho, mas ainda falta aqui nesse cantinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o plumante com a ajuda de um palitinho. Eu vou introduzir esse plumante e ajeitar aqui nesse cantinho, onde está faltando. A perninha não pode ser muito cheia, porque nós vamos ter que colocar o botão. Se estiver muito duro de enchimento, daí vai dificultar. Então, pensa num travesseirinho, tá? Não tão cheio e também não tão vazio. Continua o mesmo ponto, só que agora tomando cuidado para pegar as 2 partes, porque ele está mais cheinho, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, sempre observa para ver se está pegando as 2 partes da peça. Eu sempre termino em cima do primeiro ponto que eu dei. Então, o último ponto será em cima do primeiro. Ele fica bem arrematado. Eu nunca deixo no trabalho a linha aparecendo. Eu sempre escondo essa linha, sempre embuto a linha. Então, eu entro com a agulha, onde eu dei o último pontinho, e saio em qualquer lugar, é aleatório. Dou um leve puxãozinho, porque ao cortar a linha se retrai e daí ela fica escondidinha, tá? Bom, estão aqui as 4 perninhas. Agora é hora de fixá-las, né? Os botões estão aqui. Eu estou utilizando o botão de 4 furos. Quem quiser usar de 2 furos vai dar menos trabalho. Estou usando também uma agulha mais grossa e mais longa, que é a de costura normal. Coloquei 2 fios para passar na agulha e no final, quando eu dou o meu nozinho, eu tenho 4 fios. Então, vai ficar bem resistente, mesmo sendo linha comum de costura. A marquinha que eu fiz vai servir como base. Vou introduzir a agulha numa delas e sair lá do outro lado, na mesma marquinha. Feito isso, eu vou fazer um nozinho aqui. É o mesmo ponto caseado, esse nozinho. Então, eu entro com a agulha, formo a argolinha e introduzo a agulha na argolinha, tá aqui, um nozinho. Vou colocar
uma perninha, introduzo a agulha de baixo para cima, lembrando que eu deixo um dedo como medida da costura para baixo para poder colocar o botão. Então, de baixo para cima, está aqui a perninha. Também no botão, a agulha de baixo para cima. Agora, de cima para baixo, eu vou sair na perninha com essa agulha e não no corpinho. Agora, eu entro aqui no corpinho, ao lado do pontinho que eu dei e saio ao lado do nozinho primeiro lá que eu dei. Sempre ao lado. Se você colocar em cima, vai dificultar. Dou uma puxadinha, vamos virar. Repetimos o mesmo processo. Um dedo como medida, introduzo a agulha de baixo para cima. Botão também de baixo para cima. Agora, volta, né, num outro buraquinho, saio na perninha, tá? Sempre eu verifico se não tem nenhuma linha solta, se não tem nozinhos, tá? Para o trabalho ficar bonitinho. Agora, eu vou entrar no corpinho, sempre ao lado dos pontinhos que eu dei, e sair no corpinho lá do outro lado. Agora sim, eu entro na perninha e procuro o outro buraquinho do botão que não está com fio ainda. Se fosse o botãozinho de 2 buracos, já estaria pronto. Olha, agora eu entro nesse outro buraquinho e saio na perninha, sempre na perninha, para depois entrar no corpinho e sair do outro lado no corpinho. Sempre próximo de onde eu entrei, tá? Nunca em cima. Agora, eu entro na perninha e procuro o buraquinho do botão que está sem o fio. Prontinho. Agora, eu saio por outro buraquinho e saio na perninha novamente, tá? Agora, eu vou dar acabamento no corpinho, vou dar o nozinho final lá do outro lado. Então, eu entro aqui no corpinho, saio no corpinho lá do outro lado e dou um nozinho. Vamos dar 2 para garantir que fique bem firme e que não escape. Também vou esconder esse fio. Então, eu entro perto ali de onde eu comecei e saio aqui e escondo o fiozinho. Já está colocado 2 perninhas. É bem simples, olha, articulada, tá com movimento. Vamos fazer isso novamente? Vamos pôr a perninha que falta. Então, nozinho na linha, introduzo na marquinha que eu fiz e saio lá do outro lado, na mesma marquinha. Dou um nozinho para garantir que não escape. Perninha à medida um dedo abaixo da costura. Agulha de baixo para cima. Botão também com agulha de baixo para cima. Agora sim, de cima para baixo, num outro buraquinho, entro bem próximo de onde eu comecei e saio na perninha. Então, eu friso bem que é na perninha, porque fica um trabalho bem acabadinho. Agora sim, eu entro no corpinho e saio do outro lado, bem juntinho do nozinho que eu dei. Observo o outro lado para ver se não tem nenhuma linha enroscada, né? Que às vezes acontece. Então, é bom sempre ir observando enquanto está fazendo. Dá menos trabalho do que consertar depois de pronto. A mesma coisa aqui. Entro de baixo para cima
e agora no outro buraquinho, de cima para baixo, saindo na perninha. Agora sim, eu entro com essa agulha no corpinho e saio do outro lado no corpinho também. Faço uma leve tração para apertar bem. Agora eu entro no corpinho procurando o buraquinho sem linha, para a gente completar. Introduzo a agulha e saio na perninha. Agora sim, vamos passar pelo corpinho e sair lá do outro lado, bem juntinho de onde a gente começou. Agora eu procuro o outro buraquinho. Olha como é rápido. Já vamos dar o acabamento na perninha. Então, agora eu entro no corpinho, saio aqui no corpinho, observo para ver se não tem nenhuma linha enroscadinha, puxo e dou o nozinho. Sempre dando 2 para garantir que fique bem firme. E escondo o fiozinho. A segunda fase do trabalho já está pronto. O nosso dino para bem em pé, está com a perninha articulada. E vamos seguindo para o próximo passo.